Olá, bem-vindo ao podcast Eagle Vision. Eu sou Isabel Pereira e este é o teu podcast de conversas multidimensionais. Aqui exploramos temas de diversas áreas com uma visão ampla, universal e que vai além das ilusões. A ideia é que te inspires e que cries a tua visão e a tua engenharia. Cá estamos de novo para mais um episódio do Pod Eagle Vision, para a segunda parte do episódio de Experiências Paranormais com a querida Isabel Cardoso. Olá Isabel, bem-vinda. Olá, obrigada por me receberes de novo, Então, preparada? mais ou menos. Mais ou menos. Então, olha, bem-vindos a quem nos está a ouvir. Eu gostaria de começar este nosso podcast com uma das histórias, uma das experiências paranormais que tu tiveste, que provavelmente, e eu senti da última conversa que nós tivemos, que foi a tua primeira experiência que te marcou tanto quando tinhas 7 anos, em que viste a morte à tua frente. Na altura não explorámos muito. Essa história teve algum seguimento? Podes explorar mais um bocadinho se tiveres algo a mais a explorar sobre essa história. Sim, portanto, foi sem dúvida, como dizes muito bem, a minha primeira experiência e que de facto me marcou para o resto da minha vida. E a verdade é que, passado muitos anos, é que eu fui entender verdadeiramente aquilo que me aconteceu, quando foi no tempo da minha alma, não é? Para entender, depois numa visão mais de adulta, olhar para aquela criança de 7 anos e entender aquilo que ela passou e que ela sentiu. Portanto, eu nessa altura comecei a ter ataques de pânico terríveis, em que eu ficava com o meu coração completamente disparado, deixava de respirar muitas vezes e a minha mãe assustava-se imenso e na altura nós vivíamos em França, então havia muita possibilidade de chamar o médico a casa. Então a minha mãe chamou o médico a casa inúmeras vezes. Só que fisicamente eu não tinha absolutamente nada que justificasse qualquer intervenção da parte do médico ou qualquer ida para o hospital. Então começou-se a perceber que eu estava ali a ter algum tipo de comportamento, não era feito, a minha mãe percebia que eu entrava completamente em pânico, eu estava a viver um terror. E durante algum tempo, eu sei que isso se passou durante umas largas semanas, eu recordo-me perfeitamente da sensação e da emoção daquilo que experienciava, mas não tinha nenhuma memória ao certo de quando é que isso despoltava. Passado umas semanas, eu consigo perceber melhor que é à noite, que é ao pôr do sol. É quando começa o pôr do sol. E eu tive este trauma do pôr do sol talvez até aos meus 15 a 6 anos, porque isso nunca me curei completamente. Então, enquanto que nós olhamos para o pôr do sol e vemos que é algo lindíssimo, durante muitos anos da minha vida eu entrava em pânico com o pôr do sol. E quando. E começo a perceber, então, voltando aqui aos meus 7 anos, que é na altura que começa a vir o pôr do sol. E começa é mesmo o pôr do sol em si. Não é o anoitecer, é o pôr do sol. Porque se fosse numa altura de chuva, eu já não ficava assim. Então o pôr do sol estava-me a marcar. Havia ali alguma memória na minha alma relativa a Que a esse. energia do pôr do sol te trazia, não? Exatamente. E eu começo, portanto, a recolher-me no meu quarto e a ter a perfeita noção que eu estava em perigo. Eu estava em perigo. E comecei mesmo a ver, na janela do meu quarto, a morte. Via mesmo umas feições da morte, só que eu ficava petrificada na cama e quando me apercebia que aquilo desaparecia, era quando eu descia, porque o meu quarto era num primeiro andar e a sala era no resto do chão, eu descia as escadas e vinha ter com a minha mãe. E esses episódios aconteceram algumas vezes e na altura a minha mãe, com falta de resposta da parte da medicina, não é? A minha mãe, passaram meses e o que é que começou a acontecer? Eu deixei de dormir. Portanto, estive 3 semanas sem fechar os olhos. E
Porquê? Porque era um mecanismo de segurança, porque eu sentia que se fechasse os olhos a morte levava-me, morria. E na altura a minha mãe com o meu pai revezavam-se para me irem ver ao quarto e eu estava sempre de olhos abertos. Nessa altura a minha mãe sentiu que tinha que procurar outras alternativas e em conversa com uma senhora disseram-lhe que havia uma senhora na fronteira, nós vivíamos em França, portanto junto da fronteira, mais para os lados da Suíça, que me poderia atender. Recordo-me perfeitamente de ir a essa senhora, era uma senhora de idade, com cabelo branco, apanhado, e recordo-me que ela tinha gente que vinha de muito longe e que passavam uma madrugada lá para serem atendidos, e eu recordo-me que nós tivemos pouquíssimo tempo com ela. Ela olhou para mim, pegou nas minhas pernas, passou as mãos nas pernas e disse: ela vai ficar bem, só tem que ir passear com o pai. Chego a casa, vou passear com o meu pai. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Fui passear com o meu pai. O teu pai também foi? Ou só foi tua mãe? Não, o meu pai não foi. O meu pai não foi. Vou passear com o meu pai e nesse dia, ao jantar, eu adormeço em cima do prato. Claro, 3 semanas sem dormir, linda. Adormeci com a cabeça pousada no prato. E entretanto... Ou seja, aí o gatilho da cura foi o passeio com o teu pai. Completamente. Então isso tinha a ver com Tinha a ver com o meu pai. Tinha a ver com o meu pai. Entretanto, esses sintomas mais graves e o ver a morte, que eu nem sequer conseguia dizer, eu só disse em adulta à minha mãe aquilo que eu via, porque na altura não conseguia dizê-lo. Os sintomas atenuaram drasticamente, apesar que eu ainda tinha alguns dias em que quando eu olhava para o pôr do sol tinha uma sensação muito má e entrava quase em pânico, mas conseguia controlar. Anos mais tarde, num concerto de taças tibetanas, eu acedo a uma autorregressão. Entro em autorregressão e consigo perceber que estava numa casa e que estava a subir umas escadas, que estavam a subir umas escadas e que eu estava numa cama no primeiro andar. Ou seja, era tal e qual aquilo que me tinha acontecido na minha infância. E percebo que as coisas correram muito, muito mal nessa vida e que uma das pessoas que estava nessa vida era o meu pai desta vida. Então, nessa altura é quando eu estou verdadeiramente pronta e com maturidade espiritual e emocional, e nós às vezes queremos tanto saber tantas coisas e não estamos prontos para elas. Eu tenho a maturidade emocional e espiritual para entender aquilo que me aconteceu aos 7 anos. Ou seja... Já estavas neste processo? Já. Ok. Já estava nesse processo. Aliás, eu tive esse despertar, essa autorregressão aos 39 anos. Tinha 7 anos. Passaram mais de 30 anos. E eu consigo perceber que as linhas do tempo se cruzaram completamente. Ou seja, o ambiente, as pessoas eram iguais. Era uma casa com um rastejão e um primeiro andar, havia umas escadas de madeira, eu estava numa cama no primeiro andar. E vias o pôr do sol. E via o pôr do sol. Não é? Via o pôr do sol. E eu tenho a plena consciência nessa autorregressão que era exatamente igual. E é quando se dá aqui esta neuroplasticidade, não é? No meu cérebro, que junta a memória e a vivência que eu tive aos 7 anos com aquilo que eu estava a acabar de experienciar. Claro que esta autorregressão foi muito forte. Porquê? Porque, de facto, eu vi a morte nessa vida. E eu tenho a plena consciência que... Ou seja, tu morreste. Eu morri. Ok. Exato, eu morri. Eu, naquele instante, morri naquela cama. Ok. E tenho a perfeita noção de estar a sair daquela casa e a ver-me no espaço e a sair da casa e a ver a casa de cima, que não tinha nada a ver com a minha casa de infância. Mas eu estava a fazer um esforço enorme durante a regressão para voltar à casa e não conseguia. Era como se eu estivesse a subir para outro plano e a ser auxiliada, amparada, não sei, e eu queria regressar para ver o que é que estava a acontecer mais e não conseguia. Então aquilo era a morte.
Era a morte, era o desprendimento. E não me era dada a oportunidade de poder ficar ali a ver. Já Só- tinhas percebido o que tinhas para perceber. Olha que bem, exatamente. Então é nesse momento que eu percebo que a vida é constantemente cruzar de linhas nos mesmos ambientes, às vezes com as mesmas circunstâncias e com as mesmas pessoas. Porquê? Porque estes laços, estes acordos kármicos que temos com os outros, fazem com que nós tenhamos que reviver experiências similares para perceber qual é a escolha que nós vamos fazer, ou para a cura, ou o que quer que seja. E qual melhor ambiente do que a nossa própria família? Claro. Ainda por cima, se souber situações difíceis de resolver de outras vidas, não é? Nada melhor do que vires em família, porque não há amor maior que possa curar essas feridas, que se calhar se fosse uma pessoa, um vizinho, nunca tinhas criado se calhar uma relação para poder curar de alguma maneira isso, não é? De outra vida. Completamente. Eu acho que às vezes, quanto mais complicado é algo que nós vivemos no passado, nós às vezes colocamos-nos mesmo à prova para nascermos na mesma família. Para quê? Para depois termos esta dualidade dentro de nós. Quer dizer, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, eu amo, mas ao mesmo tempo há aqui qualquer coisa, há um muro. Quantos de nós já experienciamos isso, não é? E depois nós temos as leis universais, não é? E temos as leis da polaridade. Se eu tiro a vida a alguém no passado, em vidas passadas, qual é a melhor forma de restituição? Dar a vida. Claro. Dar a vida. E nós, não é? É tudo tão perfeito, não é? É tudo tão perfeito, não é? Nós é que não queremos ver, não é? Nem sequer queremos colocar em cima da mesa que na nossa família possa ter havido algo menos bom, não é? Nós temos um filho e achamos, meu Deus, é um anjo que está aqui, vou amá-lo para sempre. E a Esse é verdade, o propósito, que é esse é o atingir esse propósito. amor. Não é? Exatamente. Mas nem sempre. Aliás, na maior parte das famílias, são mais as famílias que têm confusões, exatamente, e vai em linha aquilo que tu estás a dizer, porque é porque nós já trazemos essas memórias, que eu não sei se as linhas do que eu tenho vindo a sentir, experienciar, estudar, não sei se é muito esta ideia das linhas se entrelaçarem. Eu acho que nós vivemos o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. De uma forma multidimensional, não é? Então só mudamos o avatar, porque no fundo, energeticamente, nós estamos no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo, e por isso é que isso se cola tão bem e nós temos essas memórias tão vivas, umas pessoas mais que outras, não é? Por exemplo, tu, nem toda a gente tem essas experiências, não é? Dessas memórias tão fortes no corpo que lhes permite ter essa experiência, não é? Enquanto pequenos, que a maior parte de nós, não é? Chega à fase adulta, nem se lembra sequer do que passou em criança, se calhar a maior parte dos nossos poderes paranormais ficam fechadinhos lá a partir dos 7 anos, não é? Que a gente começa a entrar no mundo social e muita coisa fica apagada porque a gente não treina. Portanto, eu sinto que nós vivemos, a nossa mente vive tanta coisa de vidas passadas porque está no passado. Nós vivemos na linha do tempo do passado, então não conseguimos experienciar, porque mesmo aqui no planeta existem várias dimensões a acontecer ao mesmo tempo, porque é que uns estão a viver uma coisa e porque é que outros estão a viver uma infelicidade. Será que isso existe mesmo? Existem diferentes dimensões e nós acedemos a diferentes dimensões, não é? De realidade. O que é que tu achas? Queres explorar aí? Olha, acho fascinante e maravilhoso e faz-me todo sentido também. Nós usamos muito o termo das vidas passadas para trazermos uma lógica, não é? Porque é mais fácil nós olharmos para o ontem, para o hoje e depois para pensar o que é que será o amanhã. Até porque a mente é gerida pelo tempo, não é? E se Claro, nós tivermos o isso- passado, o presente e o futuro, temos uma... Que faz parte da terceira, quarta dimensão. Chegamos à quinta dimensão, não há tempo. Então, se nós retirarmos o tempo, nós estamos a viver tudo ao mesmo tempo, não é? E acho mesmo fascinante, porque nós somos mesmo... Nós temos um mundo, um universo dentro de nós e é da forma como nós olhamos dentro de nós que nós vamos projetar a realidade cá fora. Então, tem a ver também com as vibrações e em que vibração é que nós escolhemos estar, porque é tudo uma escolha, não é? E
sim, faz-me todo sentido que está tudo a acontecer ao mesmo tempo, só que isso a nível de mental e raciocínio é difícil nós conseguirmos entender como é que isso se processa. Tiramos o tempo, já está tudo a acontecer em simultâneo, não é? Portanto, faz-me todo sentido, sim. Então, olha, vamos explorar aí mais uma experiência paranormal. Tens alguma que queiras, assim, daquelas fortes? Uma forte. Ora bem, há aqui várias, e devo dizer-te, e pegando um bocadinho também naquilo que tu disseste, eu acredito mesmo que eu escolhi vir com esta sensibilidade um bocadinho mais apurada. Porquê? Porque ela era imprescindível para eu fazer o meu caminho. Porque senão, eventualmente, eu iria fazer um caminho mais supérfluo, mais materialista, e se calhar essa poderia ser a minha tendência. Então, com esta sensibilidade mais apurada, é como se fosse um reminder, um lembrete, para não esquecer que essa parte é parte muito importante e que não pode ser descurada. Claro que se eu olhar para as minhas matrizes, que eu acho que nos dá uma direção importante e abre a nossa consciência também, eu evoluo para uma missão de vida 7. E 7 é a espiritualidade, é o descobrir os mistérios, é aprofundar os assuntos da alma, é investigar. É o tempo perdido. É. O 7 é o número do tempo perdido. Pois, exatamente. Que é onde nós estamos. Exatamente. É nesse intervalo de tempo. Que bem, que bem. Também tenho uma lua de casa 8 e a lua de casa 8, a lua vai mostrar a carga kármica que eu trago, mas também vai mostrar onde é que eu posso nutrir as minhas necessidades da minha alma para poder descobrir o meu solo. E a casa 8 é a casa da transformação, é a casa das vidas passadas, é a casa da ancestralidade. Então, já de mim, eu naturalmente consigo aceder a esses planos. Por isso que muitas vezes quando eu vejo algum mapa astral com pessoas com muita energia de casa 8, elas têm essa capacidade, esse livre-arbítrio, essa chave, essa sensibilidade mais aberta do que se calhar outras pessoas. E por isso que eu recomendo, olha, se lhe interessa fazer alguma coisa ligada à hipnose, a regressão de vidas passadas, a leitura da aura, a experienciar um bocadinho mais esse lado, a pessoa vai ter uma grande facilidade, sem dúvida. Até a minha filha tem para aí 5 planetas na casa 8. Portanto, há aqui mas também achas que isso esta tem a ver capacidade. com o facto, de alguma maneira, a tua energia ter escolhido também curar essa parte de ti e por isso teres tanto acesso, porque também, se calhar, muita da tua densidade, não é? Uma carga energética mais densa, estava presa aí às vidas passadas, não é? Achas que pode estar ligada a tua sensibilidade a isso? Completamente, completamente. É sempre para uma cura. Nós queremos evoluir, não é? E nós queremos evoluir e muitas vezes estamos estagnados em algo do passado. Temos a nossa energia muito presa em algo que já não é o futuro, já não é o novo eu, já não é a cocriação de uma Isabel que vai poder evoluir. Está ali um aprisionamento. Então há esta cura, esta vontade de cura, em que nós, para curarmos, temos que ir lá atrás. E são esses contratos de família, esses acordos. Exatamente, exatamente. E a nível de experiências, para aqui responder à tua questão, eu consigo ver e consigo olhar para um móvel com várias gavetinhas. E temos as gavetinhas daquilo que acontece muitas vezes em consulta, porque sim, em consulta muitas vezes há conexão com situações de paranormal, coisas que não se explicam, e tenho imensas histórias nessas gavetinhas, portanto vamos pôr mais que uma gaveta, vamos para aí 2 gavetas. Sim. E depois tenho experiências que me aconteceram a mim, que eu vi e que não têm explicação, e também experiências que me aconteceram também a mim, mas mais num sentido de reconexão com vidas passadas, por exemplo. Não sei o que é que se queres abrir. Por onde sentires. Gosto da ideia de teres Das construído as gavetinhas. gavetinhas, porque acho que faz sentido, porque essas experiências paranormais distribuem-se.
não é? Por várias áreas, de certeza, que aqui, não é? Enquanto fazes consultas, acedes a muita paranormalidade. A própria consulta, não é? A forma como é abordado já não é o conceito normal, não é o que nós consideramos normal. Portanto, logo aí já é paranormal. Portanto, acho que faz sentido tu encaixares assim e podemos começar por onde tu achares melhor. Tu é que tens as experiências, não é? Portanto, Certo. deixa ao teu critério. Certo. É interessante que de tempos a tempos, e não acontece sempre, aparece uma consulta ou aparece alguém que, na verdade, essas pessoas são-me enviadas também para que eu possa aprender, essencialmente. Eu creio que já falei também daquela situação que me aconteceu de eu me ter conectado a um acidente. Falei disso na última. Não, acho que não. Não falei disso, mas não. Não falei. Então, se calhar posso até começar por aí, que é, assim, tentar Falaste assim... de uma senhora que tu sonhaste, de um contrato. Ah, sim. Essa Ok, falaste. ok. Mas acho que de um acidente. Certo, vou tentar assim, vou resumir e sem tentar trazer assim muito detalhe. Uma noite, tive um pesadelo terrível, em que sei que acordo por volta das 2 da manhã, em que eu ia num carro, que estava a conduzir um carro e que estava o carro cheio de jovens. Eu sei porque estava a minha filha, no meu sonho estava a minha filha no carro atrás, e normalmente quando eu sonho, eu sei que não é a minha filha. A minha filha está ali a personificar alguma coisa, uma metáfora. E que eu passo numa rua muito estreita que tinha uma casa cor-de-rosa numa esquina e sinto o embate na parede. Sei que o carro bateu violentamente e eu, quando me apercebo, olho para mim e não vejo as minhas pernas. Então eu tenho a sensação de que não tenho o meu corpo. Então eu morri. E eu, nesse pesadelo, senti mesmo o embate. Senti mesmo o choque com o cimento. Físico, é incrível. Uma sensação que nós podemos ter sem dor. Eu não tive qualquer dor, só estava aterrorizada, só estava com medo. E quando eu me apercebo que bati, entro em pânico e começo a pensar, eu morri. E começo a pensar nas pessoas que eu amo, nas pessoas que eu tenho que deixar para trás, nos projetos, tudo aquilo que eu queria fazer. Só que isso é muito, muito rápido. E a determinado momento eu tomo consciência e digo assim, ok, tenho que libertar. E nesse momento em que eu digo tenho que libertar, eu olho para o lado e venho uma carrinha branca com uma senhora de cabelo escuro aos caracóis que olha para mim. Eu sei que no sonho penso assim, ela está a olhar para mim, mas eu estou morta. Como é que ela está a olhar para mim? E nesse momento eu acordo completamente encharcada, tremia, volto a adormecer e de manhã contei ao meu marido, contei este sonho. Quando chego para trabalhar, notícia do dia. Acidente, esta noite, de madrugada, um carro cheio de jovens e o condutor morre. Portanto, eu percebi nitidamente que eu me conectei, por algum motivo, à alma daquele jovem, que me veio ensinar muita coisa. Eu não o conhecia. Foi recente isso? Talvez 2, 3 anos. Estou perdida assim um bocadinho no tempo. E naquele momento... Também ficámos um bocadinho perdidos no tempo estes últimos anos. E eu percebi nitidamente, eu ouvi coisas que eram ditas no carro. Falava-se... Achas que foste lá durante a noite? Fui. Okay. Ou seja, tu viveste o acidente com eles? Eu fui, exatamente. Ou seja, a minha alma desdobrou-se, não é? Aquela Naquele momento... A senhora será que passou lá mesmo? Okay. Ou era do teu senhor? Ok, boa. Então, aí tens a resposta para tenho, isso? Tenho, mas está tudo muito no ar. Eu tenho que ter algum cuidado a partilhar isso, porque esta informação, chegando à família de alguma forma, não é o que é, não é? É o que eu senti. Mas essencialmente, eu quero agradecer muito, muito a alma daquele jovem, porque aquele jovem veio-me ensinar tanta coisa. Veio-me ensinar que é possível não sofrer num acidente, porque foi isso que ele me mostrou, não houve dor.
houve só a dor. Era, eu tenho tanta vida pela frente, tenho tantos projetos, tenho pessoas que amo. E a partir do momento, porque foi tudo muito instantâneo, porque eu ainda estou no carro quando sinto isto. Portanto, de certa forma, eu creio que em alma eu fui conectar-me com esse jovem a convite dele, para ele deixar uma mensagem e para ele me ensinar a mim. E ao ensinar-me a mim, eu também posso ensinar as pessoas que estão próximo de mim e que chegam até mim. Porque ele nitidamente que ele me ensina que a partir do momento em que tu libertas, tudo se transforma. E quando eu sinto que é ele que me está a mostrar e a dizer, não, agora já morreste, então liberta. E naquele momento eu sinto uma paz tão grande, uma sensação de libertação tão grande, em que é-me possível ver aquela carrinha branca. Ok, voltando aqui ao meu dia. Portanto, de manhã, claro que eu fico muito espantada por isto ter acontecido, e o tema no almoço é esse, com a família, até porque os meus filhos estão muito habituados a estas linguagens, estas ideias, não é? Estas crenças, chamemos-lhe assim também. E falava-se que nas notícias que era de uma determinada forma, que estavam à frente, estavam atrás, mas eu tinha visto no meu sonho. Tinha ouvido até coisas que tinham dito dentro do carro. E eu, naquele momento, eu penso, e agora? O que é que eu faço com isto? E pensei, se isto chegou até mim, para já, eu tenho que aprender. E eles estão-me a ensinar, esta alma está-me a ensinar. E também, se chegou até mim, é porque outras coisas vão chegar. Então eu não tenho que promover, se calhar, uma ação, nem eu que tenho que ir a lado nenhum, nem eu tenho que agarrar no meu egozinho e trazê-lo às costas e levá-lo por aí fora. Não tenho que fazer nada disso. Esse dia passou. No dia seguinte, a primeira consulta que eu tenho é uma enfermeira do hospital. E naquele momento eu senti, epá, ela é enfermeira do hospital, vou-lhe perguntar. E percebi, isto é o meu ego. Então, deixa estar. É quase como se a alma daquele jovem estivesse ainda a acompanhar-me, a dar-me na cabeça, a dizer, sou teu ego. Hello? Deixa. Então, deixei a consulta decorrer, até que no fim da consulta a jovem me diz, eu no hospital sou chamada muitas vezes para situações até de pacientes que não são meus, mas para dar algum apoio psicológico e, inclusive, estive a dar apoio psicológico a uma sobrevivente de um acidente que houve aqui em Guimarães há 2 dias. Ou seja, cá estava o sinal que eu precisava. Aí eu partilhei toda a minha experiência. E a pessoa disse-me, e agora o que é que eu faço? Eu disse, não sei. Eu só tinha que passar. E foi-te dado o sinal porque ela partilhou, não é? Exatamente. E então ela confirma-me que algumas das coisas que eu senti e vi no acidente que tinham acontecido, na verdade, porque a jovem que estava no hospital, que tinha sobrevivido, tinha partilhado já algumas coisas. Ou seja, bateu com aquilo que tu... Sim, sim. Entretanto, a enfermeira acabou por partilhar com a jovem algumas coisas e, na verdade, aquilo que foi passado foi que haveria uma senhora que segurava na cabeça do condutor, que ninguém sabe quem ela era. Então eu senti que seria aquela senhora cabelo escuro aos caracóis que vinha numa carrinha branca. Isto para dizer o quê? Ajudar. Auxiliar a nossa equipa espiritual. A passagem dele, provavelmente. Isso, a passagem dele. Então, com este jovem, o que é que eu reforcei, aprendi com aquilo que eu já acreditava? Que muitas vezes no momento da morte não há qualquer dor física. Que a partir do segundo, que a partir do momento em que nós libertamos, rendemo-nos, ou o que quer que seja na vida, é quando nós saímos dos processos. E podemos passar para uma próxima fase, um próximo nível da nossa vida. Terceiro, que a nossa partida, a nossa morte, quando ela está para acontecer, toda a nossa família e toda a nossa equipa espiritual sabe e vai estar no local a amparar-nos, a guiar-nos e a ajudar-nos. Portanto, isto foi,
Não sei se conta aqui como Claro que experiência. sim, é maravilhoso, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, porque primeiro estamos a falar de uma situação que todos nós temos medo, não é? Que é a morte. Então, nós termos uma perspectiva diferente ou mais ampla do que é a morte, que não é o fim, a consciência continua, não é? Porque para ele te conseguir passar essa consciência é porque a consciência dele viveu, não é? O facto de tu estás a dizer que não sentimos a dor física, sentimos é a dor de, ei, tipo, já não estou mais ali, não é? A dor que tu falaste dos processos que provavelmente, não é? Veio da dor dele, da emoção dele, que tu sentiste, que tu leste, que é, tenho uma vida pela frente, tenho projetos, ou seja, essa dor emocional, que é do corpo astral, não é? Fica, mas a partir do momento que tu te rendes e percebes, ok, olha, já foi, o avatar já foi, vamos rodar para o próximo. Libertas-te. E eu acho que muitos de nós, e provavelmente muita gente, e falando dos últimos anos, não é, que passamos, que houve muita gente que morreu desamparada, por mais que os nossos amparadores de luz estejam lá, a nossa consciência conta, não é? E se nós não nos apercebermos que morremos, não fizermos esse desprendimento, nós ficamos ali. E provavelmente podemos ficar em loop da morte, da situação da morte ali. Há anos, centenas de anos, milhares de anos, que aí o tempo já é bem diferente da forma como nós o contamos, não é? Portanto, acho que, sem dúvida, foi assim, é assim, uma experiência forte. E acho que faz muito sentido, mesmo para quem nos vai ouvir, acho que faz mesmo muito sentido. Sim. E agora ao falares, e obrigada por reforçares tudo isto com essas palavras de sabedoria, lembrei-me de 2 vídeos que vi, brasileiros, claro, que eles estão muito à frente, e em que mostrava muito o plano astral de um grupo de pessoas que diziam: o nosso irmão Manuel, por exemplo, está para partir, então está para chegar até aqui, portanto está a chegar a hora, vamos unir esforços e vamos ampará-lo, está na hora de irmos preparar o caminho dele. E isso é tão bonito. E por outro lado, há outro vídeo também reforçando isto tudo, em que estão já há um senhor que está no leito da morte e que tem a sua esposa ao lado e tem também toda a equipa, a sua família espiritual à volta, com amor, luz, para que ele possa fazer esse processo, só que ele não consegue morrer. E a conversa entre eles é: a esposa está a prendê-lo porque ela está com muita dor. Então vamos virar os nossos esforços, não é para a pessoa que está a falecer. A atenção da equipa espiritual estava na esposa. Para quê? Para tirar aquela teia ainda da dor e do apego, obviamente daquilo que ela estava a passar. Então a equipa espiritual foca-se em levar luz, alívio, consciência à esposa que estava ali em sofrimento, e quando eles estão com ela e estão junto dela, ela começa a sentir um alívio e começa a render-se. E é nesse momento que ela se rende que o marido acaba por falecer. Ele está livre para poder ir. E eu acho isso fascinante. Acaba por libertar a ele, não é? De alguma forma ele também, porque eu sinto, e não sei se te faz sentido para ti, imagina, se tu ou eu, quando morrermos, estivermos completamente livres desses contratos e acordos, mesmo que a outra pessoa esteja no sofrimento, não há ligação, não é? E completamente. Ou seja, não há como eu não fazer a passagem. Não há teia. Não há teia. Não há teia. Ou seja, nesse caso havia a teia porque de alguma maneira ele ainda tinha algo que o ligava a ela e ela tinha poder sobre ele, sobre a energia dele, entre aspas. Completamente. Muito bem dito, sem dúvida, concordo plenamente. E muitas vezes até em consulta, nas consultas, aparece alguma energia, às vezes a falar que abrimos a energia, e aparece muita energia até de antepassados que estão de alguma forma a aprender, mas a própria pessoa também está a aprender. E o amor é a liberdade, não é? E é tão difícil nós entendermos também na matéria, porque nós amamos os nossos
e não queremos que eles partam, e é sempre difícil um processo, e eu trabalho muito com lutos. Porque nós temos um conceito de amor ligado ao apego e ao é meu, Certo. não é? E esse conceito de amor é que nos prende a essa dor. Eu acho que a dor da perda existe sempre, não é? O sofrimento, que é o arrastar dessa dor, é que é uma escolha, não é? De cada um. Porque a dor, aquele impacto, não é? Vais perder uma pessoa, a não ser, não é? Que eu acho que um dia iremos chegar aí, que a nossa consciência é tão ampla, nós sabemos realmente quem somos, lembramos-nos de quem somos, então a morte deixa de ser um obstáculo. Como nós deixamos de sentir o peso da perda, ou seja, sabemos que é simplesmente uma transição e até provavelmente vamos conseguir vê-los. É exatamente isso que eu acredito. Agora Não é? tocaste no ponto de um dos Por meus isso. objetivos de vida e que eu quero ver ainda nesta vida, que é, e eu sei que é possível, Claro. e eu tenho muito esta vontade, até nos retiros, ou de viver esta experiência do paranormal, e eu ainda não cheguei lá a nível de retiros. Já vivi muitas coisas também a nível de retiros e de grupos, coisas que foram diferentes, não é? Como estar a falar das almas gêmeas num retiro, recordo-me estar a falar das almas gêmeas, e para mim o simbolismo da alma gêmea é a libelinha. Até porque recebi imensas mensagens no passado, antes da chegada do meu marido à minha vida, e era tudo a ver com libelinhas. E para mim a libelinha é o simbolismo da alma gêmea, entre outras coisas. E eu estava estava a facilitar um retiro numa quinta, em que estavam as pessoas todas sentadas no jardim. Eu estava a falar das almas gêmeas, e uma libelinha pousou-me no meu dedo e ficou ali. O maior sinal não podias ter ali. Mesmo. E então, mas eu quero ir mais longe. Eu sei que é possível, e que nós podemos aceder, e que podemos ver, e que podemos levar os outros a ver. Quando nós chegarmos a um momento, claro que nós estamos a ser muito desafiados na nossa fé, que é deixar ir a pessoa, não é? Quando há uma morte. Mas Achas que é na fé ou é no ego que nós estamos a ser desafiados? estamos a ser desafiados também no ego, mas Eu também acho- na nossa fé, para nós acreditarmos desprender o ego. que é desprender o ego. E então eu acredito que é isso, que é nós vamos poder chegar a um momento, e como tu dizes, de expansão, de ampliação de consciência, em que a transição à morte, ela é feita no momento em que nós estamos a assistir, que aquela alma, ela se desprende do corpo, e em profunda paz e serenidade nos passa uma última mensagem antes de fazer a sua transição. E isso vai nos trazer uma paz incrível. Claro que nós vamos sentir a falta da pessoa na nossa vida, mas o saber que é o caminho dela, o respeitar o caminho dela, isto é a mesma coisa que ter uma grande amiga que de repente resolveu ir viver para o estrangeiro, mas ela está feliz lá. Não temos os nossos encontros, os nossos cafés, as nossas tertúlias, as nossas brincadeiras, os nossos jantares, mas ela está feliz lá. E só o facto Mas de dá eu para ligar o saber, telefone. dá para ligar o telefone. E aqui é igual. Não? E aqui é igual, olha que bem. Dá para ligar o telefone, porque o telefone é uma frequência. Claro. Que nós aqui podemos chamar na parte de telepatia, não é? Sim, é uma frequência. Ou até mesmo os voos astrais, a projeção astral, que são outras formas, são outros meios de tu acederes a essas dimensões e provavelmente te encontrares com essas pessoas, dependendo da vibração, não é? Porque depois a gente vai para o nível de vibração, para a dimensão que está. Isso. Portanto, isso são formas, são os telefones. Não é? São as frequências. O wireless. E olha, se me permites, vou saltar aqui para outra experiência paranormal. Claro que sim. Aqui das frequências, que nós às vezes nós estamos no sítio certo, à hora certa, ou no sítio errado, à hora errada, não é? Dependendo da perspectiva. Depende da perspectiva. Há muitos anos, muitos anos, sim, talvez 10 anos, eu estava na estrada e recebo uma chamada de um pedido de ajuda, desespero, em que estava uma senhora que estava com comportamentos muito estranhos e que estava a criar muita confusão lá em casa. Eu, obviamente, não trabalho com domicílios nem
nada disso, não é? Portanto, não sou chamada, nem essa é a minha área. Eu trabalho muito com desenvolvimento de consciência, de nós percebermos que para evoluir nós temos tudo na nossa vida agora para o fazer. O momento é agora. O momento é agora. A nossa família, o nosso trabalho, como é que gerimos as nossas finanças, como é que nós vivemos em casa a nossa energia, qual é a relação com os nossos pais, como é que nós fazemos os nossos lutos. Eu trabalho muito com essa consciência. Agora, de vez em quando, sou chamada para outras situações assim mais estranhas e viver situações assim mais paranormal. Senão também não me chamavas para este podcast, Claro, não era? claro que sim. Ah, pois é! Claro que sim. E então eu estava a caminho, já não sei de onde, e recebo uma chamada de um pedido de socorro. E naquele momento eu digo, eu vou já para aí. Até nem estava longe, eu vou tentar ajudar. E quando estou no caminho, liga-me um amigo que esteve ligado durante anos a uma casa espírita e que me diz, então Isabel, estava-te a ligar, nem sei porquê. Eu disse, olha, eu estou a caminho de uma situação destas. E a pessoa diz-me, olha, eu não estou longe, eu vou ter contigo. Portanto, o universo a pôr tudo no sítio certo. Tu é que tinhas um amigo, Linda. Pois. Então, quando eu chego à casa da pessoa, quando eu olho a pessoa que eu conhecia bem, era um casal com alguma idade, o senhor estava em pânico e a senhora estava estranhíssima, que tinha tido alguns comportamentos e tinha começado a queimar coisas de casa, numa lareira. Inclusive crucifixos. Uou. E eu, quando olho para a senhora, percebo logo, não é ela que está ali. E agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? E começo a tentar falar com a senhora, só que o discurso não era coerente. E eu começo a perceber que na incoerência daquele discurso está a verdade. Ou seja, está quem quer comunicar. Entretanto, a pessoa, o meu amigo que trabalhou na casa espírita chega e nós não falamos. Ele olhou para mim, eu olhei para ele e nós percebemos o que é que estava ali. Tanto que eu começo a perceber quem era a pessoa que estava do outro lado. Tinha sido uma pessoa que se tinha suicidado. Okay. Porquê? Porque essa pessoa tinha se suicidado por enforcamento e a senhora estava constantemente a passar as mãos no pescoço e a mostrar que estava em dor. Nós percebemos que estava ali uma alma que já tinha partido há cerca de 9 anos, mas que não tinha partido, que ainda estava ali. E eu percebo que... Tinha sido naquele sítio? Não. Okay. Não tinha sido naquele sítio, mas era um familiar. Ok. Era um familiar. E o que é que a família, o que é que as almas fazem? As almas que às vezes que ficam perdidas porque é um nível de consciência. Às vezes é ficar perdido numa vibração. É complicado. Porque o suicídio é a pessoa achar que vai para um sítio melhor e que se vai libertar de todos os problemas, quando na verdade eles continuam lá. Não, porque a falta da consciência continua no plano astral na mesma. Exato. E depois vem a culpa, vem o arrependimento, e é essa culpa e arrependimento que fazem com que não haja a libertação e a aceitação. Falaste um bocado. O surrender, que é necessário. E então havia ali a culpa. Eu sei que nós estivemos a tentar libertar a pessoa, recebemos assim algumas mensagens, há um momento em que eu me apercebo que no corredor da casa está a arder qualquer coisa, portanto tinha sido colocada uma vela para libertar, para ajudar de alguma forma, e a vela começou a queimar tudo. Portanto, de repente já estava a incendiar tudo. E naquele momento nós não conseguimos fazer muito. A senhora teve que ir para... Nem com raizas? Com raizes sair? Nós conseguimos ouvir a mensagem. E entretanto,
a senhora teve que ir ser ajudada mais na casa espírita, Ok. só que a verdade é que lhe disseram que ela tinha que frequentar sempre, para toda a vida. E eu dizia à pessoa que se era isso que ela queria. Mais tarde eu fui ter com ela e disse, então, é isso que quer. E a senhora estava. A pessoa que tinha recebido esse Que tinha espírito. recebido, a senhora. Mas ela continuava a receber esse espírito? Começou nos próximos meses, houve momentos em que a senhora me ligava e dizia, Isabel, está a acontecer outra vez. Porque ela sentia, ela tinha sensações. Tinha formigueiro nas Só mãos, que já era nos uma pés. forma consciente. Já era uma forma consciente. E eu, à distância, conseguia ajudá-la e também dei instruções ao marido para ajudar para que isso não acontecesse. E... Mas então, mesmo no centro espírita, não conseguiram fazer a não, libertação do não, não, espírito? não, porque se ele não quer, não há hipótese. Claro. Se ele não É quer, respeitado claro. o livre-arbítrio dele. E o que é que acontece? Eu fui acompanhando esse casal e conforme o tempo foi passando, eu tive a conversa com a senhora e perguntei-lhe, então, mas a senhora quer quer começar a frequentar e fazer disso a sua vida? E ela dizia-me, não. Assim, pronto, é uma escolha sua. Pode escolher. E ela, mas não posso porque eles disseram-me que eu tinha que ficar lá sempre. Não tem. Claro. A escolha é sempre sua, mas vai ter que subir a sua vibração. Vai ter que entender porque é que atraiu isto. Vai ter que tomar consciência para verdadeiramente ajudar este seu familiar. Os meses foram passando e as coisas foram se atenuando. Mas há um dia em que eu sou acordada na cama. Agora, ou seja, chegou até mim. Então, o que é que acontece? Eu sentia a ser empurrada na cama. E ficava no meu cantinho a tentar perceber o que é que me estava a acontecer, mas percebia nitidamente que havia ali alguma De situação. noite? Só De noite. Até que me ligaram às 4 da manhã para casa. A dizer, era um senhor que falava e que... Senhor que falava. Um senhor que falava, pois, Já está tão paranormal. mesmo, Já é um mesmo. senhor que fala. Era um senhor que falava, que me dizia, que eu não conhecia aquele número que era de uma amiga minha, e o senhor, que eu nunca cheguei a conhecer, entretanto já faleceu, que não se recordava de nada. Levantava-se de noite. Levantava-se de noite, às 4 da manhã, e começava a fazer telefonemas. Mas já viste as interferências? Completamente. Então eu atendi o telefone e o senhor, então Isabel, tudo bem? E eu tipo, às 4 da manhã o senhor estava a perguntar se está tudo bem? E eu deixava o senhor falava muito, muito bem. E eu disse-lhe assim, olha, desculpe, mas o senhor está-me a ligar porquê? Esta hora? Disse ele, pois, porque há aqui um senhor que tirou a própria vida e que é preciso entender o que é que o senhor quer. Eu assim, mas e está-me a ligar às 4 da manhã? E ele diz-me assim, claro, era para lhe chamar a sua atenção, porque se não fosse esta hora, não ia dar a devida importância. Claro. Mas já percebi que não está preparada para o resto. E desligou-me o telefone. Uou! E eu estive a tentar falar... Para quem não se lembra. Eu estive a tentar falar com o senhor, mas ele nunca me atendeu o telefone, até que, passado uma semana, eu acabei por partilhar com a minha amiga o que tinha acontecido, e ela já tinha descoberto, porque ele tinha ligado nessa noite também para outra pessoa que lhe tinha confirmado, só que o senhor não se lembrava de nada e estava muito envergonhado e nunca quis falar comigo. Eu nunca cheguei a conhecer o senhor. Eu continuei a ser despertada na cama e houve um dia, isto passou tempo, houve um dia que eu estou mesmo a acordar naquele limbo em que as nossas ondas cerebrais estão entre o alfa baixo e o teta, e em que estamos ali naquele limbo que é possível conectarmos com todas as dimensões. E eu ouço assim, vai chamar o senhor. Disseram-me o nome dele, vai chamar o senhor fulano tal. E naquele momento eu digo, já percebi tudo. Então liguei ao senhor e disse-lhe... Mas quem era esse senhor tal? Era o marido, desculpa, Pois. da senhora, exatamente. Okay. Entretanto, já estamos aqui confundindo. Exato. Na minha cabeça está tudo a fazer sentido. Pois está, exato. Não, agora não pesquei esse senhor. Pois é.
Porque estávamos a falar da pessoa que se tinha suicidado. não é? Certo. E esse era o senhor. E esse era Então o andava a senhor. acordar. A senhora. Era uma senhora? Não, sim. Esse senhor é que mandava acordar. Só que esse senhor interferiu com aquela minha paciente, aquela senhora, não é? Que ela incorporou, que era casada com o senhor, que é aqui que chegamos aqui. Este senhor. Ok. Tem que falar com esse senhor, que é o marido Exatamente. da senhora, que Exatamente. incorporava o outro Exatamente. senhor. Ok. Isso. Ok. Que eram irmãos. Ok. E quando eu digo, eu percebi. Só aquelas palavras, é tão interessante porque juntamente com aquelas palavras que podiam não querer dizer nada, veio uma consciência. Eu percebi a Foi um mensagem. pacote de informação, não Foi foi um só a pacote de mensagem. informação. Que bem! Foi um pacote de informação. Vou escrever aqui para usar isso nas minhas consultas. Foi um pacote de informação, tal e qual. Então eu ligo ao senhor e digo: eu já sei o que é preciso fazer. O seu irmão quer falar consigo. E ele tentou falar consigo antes de suicidar. E ele diz-me: é verdade. E vocês chegaram a falar? Ele disse-me: não, nem eu sei o que é que ele me queria. Então, naquele momento foi muito, muito intuitivo. Eu disse: olha, eu vou buscá-lo e vamos ao sítio onde o senhor faleceu, o seu irmão faleceu. E o homem diz-me: vamos. E ele perguntou-me: o que é que eu faço? E eu não sei. Falo com ele. Eu vou-me sentar aqui junto desta árvore e o senhor anda por aí. Ando por aí, na casa que ele viveu e que vocês também viveram, e falo com ele. Abra o seu coração, peça-lhe perdão, perdoe-o, do que seja. E eu sentei-me, esse senhor lá fez o que tinha a fazer e viemos embora. Nunca mais aconteceu nada. Nunca mais a esposa incorporou. Nunca mais a esposa teve que ir viver num centro espírita. Nunca mais eu fui acordada de noite. Então era só. Nós, no fundo, isto é. Já lá estava tudo, nós é que não vemos. Havia uma cura para fazer. Havia uma cura para fazer, havia um pedido de Idêntico perdão. àquilo que tu contaste, o teu início da história, não é? Certo. Havia uma cura para fazer entre duas pessoas, que bastava só estar com o pai, independentemente da história. E aqui era a mesma coisa, bastava só falar, não é? Abrir o coração, que foi o que o senhor fez. Ele precisava disso. Exatamente. E nós precisávamos de um Isso lado traz e do outra outro. coisa, que é nós conseguimos comunicar com eles. Completamente, quando quisermos. Exato, E é por isso que muitas vezes os meus... E que nós achamos que precisamos ir à igreja, que precisamos ir a uma pessoa, que precisamos ir não sei onde. Tu, neste caso, o teu trabalho, o teu serviço aqui foi a consciência, mais uma vez. Foi. Porque aquelas pessoas não estavam a ser capazes de ver O que estava ali. o que estava a acontecer, mas o trabalho, quem o fez, foi a pessoa. A Completamente. cura é da pessoa. Ou seja, estes poderes que eu acho que todos nós, de alguma maneira, temos, uns vão virar mais para um lado, outros vão virar mais para o outro, todos temos, mas de alguma maneira, quem os tem mais trabalhados, este é o serviço. O serviço é a consciência, não é fazer pela pessoa. Completamente. Isso também é importante, porque as pessoas, a maioria das pessoas tem tendência a endeusar os outros e achar que só os outros é que podem fazer as coisas e que o grande poder está nelas, porque tu não ias poder pedir o perdão, falar com o irmão. Ele não queria saber. Ele não queria saber de ti, Ele não queria era saber de ti, de mim, claro. não era Ele de só mim. queria, olha, diz àqueles que tu vês-me, tu Pois. ouves-me. Certo. E eu a eles, por mais que eu diga, eles me ouvem, não me veem. Mas eu preciso deles. Claro, mas E eu é eles preciso que eu de quero. conversar. Exatamente. Eu quero conversar com eles. E nós podemos mostrar, nós podemos dar as ferramentas, nós podemos mostrar onde está a porta, mas não podemos atravessá-la. Tem que ser a própria pessoa. Por isso que muitas vezes nas minhas consultas eu dou o trabalho de casa. E o trabalho de casa às vezes é ir ter uma conversa, é fazer alguma... Até já cheguei a dar trabalho de casa de se perceber em consulta que houve um pai de uma cliente que não conheceu os pais. Então que isto estava a criar um desequilíbrio muito grande na família e então o senhor já tinha falecido. E às vezes era um trabalho de casa, e claro, eu estou aqui a resumir muito, mas isto traz aqui uma história.
era como se fosse preciso aquela filha levar luz ao pai. De que forma? Ela conseguiu arranjar uma forma de arranjar 2 pedras lindas e maravilhosas e colocar na campa do pai. 2 pedrinhas, 2 pedrinhas. E chegar lá e dizer, pai, este é o teu pai e esta é a tua mãe. Então, às vezes são trabalhos assim que vão trazer uma paz, uma cura, e mais do que isso, a pessoa é testada para se colocar ao serviço. Mesmo naquilo que é o invisível. E depois a pessoa diz, meu Deus, eu senti uma paz. E a pessoa está a pôr em ordem tanta coisa. Então, às vezes, são estes trabalhos de casa que têm que ser vistos caso a caso e de pessoa para pessoa. Nós podemos fazer tanta coisa. Porque nós trazemos tantas pedras no nosso coração e temos que as deitar fora. E estamos nesse momento, não é? A própria transição do planeta requer que a gente limpe as raízes. Não dá para crescer fruto se a raiz estiver podre e a comer coisas tóxicas, não é? Completamente. Da nossa árvore. Portanto, acho que esse trabalho de consciência e de cura do que nós dizemos de vidas passadas e desses contratos, desses acordos, do apego a esses, não é? A essas situações emocionais que eu acho que nós somos muito dependentes emocionalmente. Eu falo por mim, que estou a trabalhar isso, o desapego total, porque eu acho que nós ligamos-nos tanto a coisas que são finitas. Porque, na verdade, pai não é o nosso pai, mãe não é a nossa mãe, namorado não é o nosso namorado. Ou seja, isto é um grande teatro que todos estamos não é? a fazer. Não deixa de ter a sua validade e a sua importância, porque nós só conseguimos fazer o nosso processo evolutivo se estivermos aqui, neste teatro. Sem este teatro nós não conseguimos, portanto ele é super importante. Mas é importante que a gente não se agarre ao que é finito, àquilo que acaba, mas àquilo que é infinito e que é eterno. Que é a fonte. Exatamente, que é a fonte. E que no fundo o teu pai, a tua mãe, tu, o namorado, somos todos irmãos, somos todos um. Portanto, o amor é para todos. É o apego sem apego, é o todo e o nada junto, não é? Eu amo-te incondicionalmente, mas não sou dependente de ti, porque eu sou tu e tu és eu. Que bonito, que bonito. Queres partilhar a tua última? Olha, assim, para acabarmos aqui o nosso podcast sobre experiências paranormais. De repente tinhas tanta coisa para partilhar, não é? E é tão bom aqui esta conversa contigo, que é tão fácil e é tão fluido. E obrigada por isso, que nós entretanto deixámos-nos embalar, mas eu tinha tanta mais coisa para partilhar, não vamos conseguir ter tempo, mas deixo aqui no ar, um dia quem sabe que possamos fazer mais uma parte 3. Uma parte 3. Que eu, de facto, aquilo que mais me impactou foi a minha reconexão a uma vida passada. E aí, claro que não consigo em 5 minutos dizer o que é que se passou e quais foram as situações surreais que eu vivi para fazer um caminho tão comprido para chegar a um lugar e perceber que eu ainda estava presa e que era preciso fazer essa cura também, era preciso fazer essa libertação. Ainda relativamente, e se calhar para fechar, ainda relativamente aos pais. E quando tu dizes, nós, não é o nosso pai, não é uma alma que nós temos um acordo que veio dar-nos a vida e ter um lugar tão maravilhoso nesta vida, não é? Que, sendo o nosso pai ou nossa mãe. Mas há uns anos eu fiz um retiro precisamente sobre a morte. E uma das coisas que nós tivemos a trabalhar, e foi muito giro, eu divirto-me imenso. Porquê? Porque foram 2 dias de retiro e a partir do momento em que fecharam as portas da quinta, eu disse, bem, agora vou revelar o que é que nós vamos trabalhar neste fim de semana. E ninguém sabia. E era a morte. E claro que algumas pessoas quiseram fugir. Não é? Eu percebi logo. Isto é uma surpresa. Uma surpresa assim maravilhosa. O que é que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar a Cinderela, a princesa que nós todos somos. Inclusive aos homens. Não, vamos trabalhar a morte. E foi assim um dos momentos mais extraordinários, de uma saudade desse retiro, porque aconteceram coisas surreais. E uma das coisas que nós tivemos a fazer foi muito o trabalho de consciência, quando nós estamos a chorar pela morte de um pai, por exemplo, em que nós dizemos, pai, tenho saudades tuas. Nós não estamos só a chamar aquele pai. Estamos a chamar o pai de todas as nossas outras vidas com as quais não cortamos os laços.
É por isso que nós estamos enredados numa No passado, rede. presente, futuro. Exatamente. E então é preciso também libertar, e nós fizemos um trabalho de libertação de todos, e de agradecimento, essencialmente, de todos os pais que nós já tivemos, de todas as mães, de todos os irmãos, de todos os companheiros, de todos os filhos que já tivemos, porque é a libertação para a ascensão planetária que nós estamos a viver agora. E nesse retiro aconteceram algumas coisas inacreditáveis. A primeira foi uma jovem que tinha perdido o marido nem há um ano, e que nós fizemos ali um processo de libertação muito profundo, e que o grupo todo se juntou para que ela empurrasse um barco que estava no lago da Quinta em representação de libertação do marido. E estávamos a falar estávamos em fevereiro, estava muito frio, estava a chover, e ela entrou pelo lago dentro, a empurrar, enquanto nós todos cantávamos. A força. E quando ela sai, ela apercebe-se que deixou cair a aliança dele no fundo do lago. Foi um momento assim surreal. Outro momento incrível foi... São 3 momentos para fecharmos aqui. Outro segundo momento incrível foi... isto não é paranormal, mas são sincronicidades e são vivências de cura também, que é bonito partilhar para perceber que nós todos podemos fazer. É um momento em que, quando eu, no início, às 9 da manhã, eu revelo ao grupo que vamos trabalhar a morte, e percebo pelo comportamento de algumas pessoas que elas queriam ir embora, e há uma jovem que me chamou muita atenção. E ela, tive os 2 dias à espera que ela falasse. Eu não a conhecia, não sabia qual era a história dela. E há um momento, no domingo, portanto no segundo dia, em que o tempo estava super fechado, estava de chuva, estava no voeiro, em que eu olho para ela e digo, é agora. Assim, olha, fulana tal, e tu, que relação tens com a morte? E ela começa a chorar e diz que tinha perdido a mãe, quando era jovem, quando era adolescente. E eu pergunto, como é que se chamava a tua mãe? Ela, quando diz o nome da mãe dela, entrou um raio de sol, tão grande, pela sala dentro, que nós ficámos todos, uou! Então nós levantámos-nos todos e gritámos o nome da senhora a honrar a vida dela. Foi muito bonito. E um momento assim extraordinário que eu promovi nesse evento foi, à meia-noite, de sábado para domingo, nós todos simulámos a morte. Então é um lago gigante, um lago enorme nessa quinta, maravilhoso, com uma pequena ponte, e com a música nas alturas, cada um de nós, à vez e ao seu tempo, teve que passar essa ponte, sentindo que estava a largar tudo. E estavam lá no retiro pais com filhos. E observar e perceber, estava lá um casal com uma filha adolescente, e perceber que aquele homem, a dificuldade de ele ver passar, ele não conseguiu ser o primeiro. Ele ficou para o fim, para amparar a filha e a esposa. Quando passavam a ponte, do outro lado estava uma pessoa a ligar uma vela. Então nós, do outro lado do lago, víamos só velinhas, com aquela música a tocar. Olha, foi dos momentos mais incríveis. Há um jovem que passa a ponte e que no meio da ponte vira-se para nós, que estávamos na terra, e faz uma reverência, mas uma coisa tão profunda, tão bonita. E nós tivemos que viver esta experiência, e no fundo é uma experiência de... Nós continuamos lá. O passar a dimensão, não é? O passar a dimensão. E nós precisamos de ter experiências, é aquilo que eu acredito, de que nós até temos a lição toda no nosso mental, mas não a temos no emocional. Enquanto que ela não cai no nosso emocional, nós não a entendemos. Então o meu propósito com esse exercício, nesse retiro, foi trazer uma vivência para nós vivermos na pele, com um simbolismo e uma metáfora, o que é. Então para nós vemos as conectar o luzinhas. cérebro com o coração. Isso, que cria a comunicação cérebro-coração. Para deixar cair a experiência mental para o coração. Só assim é que nós a integramos.
Porque não vale de nada nós estudarmos o que é que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial se não cairmos na emoção. Se não fica só no mental. Não há conhecimento sem prática, não é? Isso. Conhecimento sem prática é um saco vazio. Isso. Olha, não terminei assim com uma experiência paranormal, mas foi uma boa experiência. Porque Boa. eu acho que isso é super importante, essa conexão. E o tema que eu acho que é um tema que nós podemos um dia explorar. A morte, não é? Uau. Vamos um dia explorar aí um bocadinho. Queres deixar assim umas palavras finais sobre esta questão das experiências paranormais? Vai para o pessoal. sim. A maior parte das experiências paranormais que nós podemos viver e que com certeza as pessoas vivem até às vezes numa dimensão pequenina, nunca é para nos fazer mal. Nós é que temos medo. E às vezes, quando nós sentimos, isto aqui vai ser um bocadinho mind-blowing, se calhar. Às vezes, quando nós estamos em casa e olhamos e temos a sensação que está alguém a passar e há uma sombra e nós ficamos com medo, ou sentimos uma voz, ou ouvimos alguém a chamar o nosso nome, às vezes, essa sombra que passou, essa voz que ouvimos, essa pessoa que supostamente está ali, não é nem mais nem menos do que o nosso futuro eu. Que nos vem tocar, que nos vem bater à porta, a dizer: larga esse velho, é o que tu carregas. Estás pronta para uma nova jornada. Então nós temos medo. Então o maior medo que nós temos medo de nós, das nossas capacidades, das nossas competências, daquilo que somos capazes, daquilo que podemos criar. Então um futuro eu nosso, muitas vezes, que é mais pleno, mais abundante, mais inteiro, mais feliz, mais capaz, mais co-criador, está sempre a chatear-nos. Nós somos deuses, não é? Exato. Isso. Então, e nós temos medo. Então nós temos medo de nós. Por isso é que nos queremos esquecer de quem somos. Tal e qual. E o que é que nós fazemos quando acontecem estas coisas? Vamos tentar reafirmar a nossa identidade /ego. Com as coisas que temos, com as pessoas que conhecemos, com as coisas que fazemos. Eu sou terapeuta, eu sou formadora. E ficamos presos nessa velha identidade. Quando há um futuro eu que está a dizer: ande viver uma nova experiência. E quando nós não queremos viver essa nova experiência, o que é que vai fazer? O que é que vai acontecer? Vamos morrendo. Até que morremos e temos que reencarnar. E quando é que nós vamos precisar de chegar a um ponto que não é preciso morrer? Porque já somos capazes de viver tantas outras experiências. Estamos abertos a isso. Esperemos que em breve. Boa. Gostaste deste último recadinho? Adorei. Que Obrigada, Isabel. Esperemos aí. Vamos ver se nos encontramos numa próxima parte 3. Sim. Porque elas são tantas. Pois é, olha, eu estou disponível, adorei. E chegar aí às 50.000 visualizações, nós fazemos a parte 3. Ok, então fica aí. Fica aí a dica. Partilhem. Quem nos está a ouvir, que se chegar às 50.000 visualizações, fazemos a parte 3. Combinado. Obrigada a todos. Obrigada, Isabel.